Será que Jesus acredita em restauração de casamento? Você vai entender de uma forma teológica qual o ponto de vista bíblico com relação à restauração de casamento. Eu sou o Júnior Brito e se você quer aprender a restaurar o seu casamento, independente da participação do seu cônjuge, já salva esse vídeo e me segue para mais conteúdos como esse. Além de ser psicanalista, eu também sou teólogo e pastor de uma igreja local. É como se eu tivesse a teoria e a prática quando eu falo do espiritual. E por outro lado, a psicanálise, junto com as outras especializações em humanas que eu tenho, me fazem ter um discernimento diferente daquele que vocês veem por convencional. Vocês percebem que tem aqueles religiosos, que ignoram a lei da semeadura e atribuem tudo a Deus ou ao diabo. E também tem aqueles cientificistas, que são aqueles profissionais da psique, que só acreditam naquilo que se pode ser avaliado por métricas. E com isso, eles descartam tudo que pode ser transcendente ao natural. Então, como vocês devem imaginar, eu não estou nem no extremo e nem no outro. Eu me sinto bem confortável no equilíbrio entre essas duas vertentes, que são partes de uma mesma verdade para mim. Mas afinal, o que Jesus pensa da restauração de casamento? Lembrando que, quando eu falo de restauração de casamento, eu estou falando aos moldes do programa do Casamento Sem Crise, que eu mesmo desenvolvi e que, por sinal, é fruto de anos de pesquisa em cima dos 12 princípios milenares do casamento nos padrões divinos, que foram minuciosamente extraídos dos 66 livros que compõem a Bíblia. Você que é aluno do curso, percebe que os primeiros módulos que você aprende são esses 12 princípios. Só para você ter uma noção, a Bíblia inteira fala de restauração no contexto de palavras como regeneração, reconciliação, conserto e por aí vai. Todos são sinônimos de restauração. Tem pessoas que acham que a Bíblia é tipo um livro de regras. Eu vejo a Bíblia como se ela fosse uma carta de amor. Tanto é que o tempo todo Deus se denomina noivo, esposo e usa figuras típicas do casamento para falar da sua aliança com o povo de Israel. E naquele confronto que Jesus tem com os fariseus, eles fazem uma pergunta: se Deus não é a favor da separação, então por que ele permitiu que Moisés instituísse a carta de divórcio? E Jesus responde categoricamente: ele permitiu por causa da dureza do coração de vocês. E o problema é o mesmo até os dias de hoje. O casamento é como se fosse um cinzel que vai tirar tudo aquilo que te torna egoísta e te esculpir à imagem de Deus. Mas pelo fato das pessoas não se submeterem a esse processo de se tornar uma só carne, abandonando o individualismo, elas preferem sofrer as consequências, além de transferir essa consequência também para a sua descendência. Mas será que Deus se interessa em recomeçar uma aliança quebrada? Em um panorama geral, Deus começa a história lá no Éden. E aí dá certo? Não. O homem quebra a aliança com Deus. Aí Deus chama Noé e faz outra aliança. Chama Abraão, chama Moisés e vai fazendo. Olha na Bíblia quantas vezes Deus recomeçou. Até que ele manda Jesus. E recomeça na cruz. O começo foi com flores. Mas o recomeço foi com lágrimas, suor e sangue. Se até Deus lutou pela nossa restauração com ele, por que você não pode? Não é à toa que ele é conhecido como Deus da aliança. E lá em 2 Coríntios 5, no verso 18, Paulo deixa expresso uma atribuição, um tanto interessante até para nós. Ele fala que Deus nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e que nos outorgou o ministério da reconciliação. E se talvez eu falei difícil demais e você não conseguiu entender, Deus ele quer que sejamos seus imitadores, não abrindo mão da restauração da nossa aliança e inclusive fazendo uso desse ministério que ele nos outorgou, que é o ministério da reconciliação. Pense que ele não fez porque nós queríamos, muito pelo contrário, nós éramos inimigos de Deus. Mas se hoje nós o queremos, é porque nós fomos constrangidos pelo seu amor. Legal, né? É por isso que eu sempre explico que não tem como você restaurar casamentos só com truques de sedução. Tem muita coisa muito mais aprofundada sobre isso. Se valeu a pena para você, já me segue para receber os próximos conteúdos sobre restauração de casamento na prática.